Fala, turma! Estamos começando mais um episódio do Podcast Empreendedores. Podcast Empreendedores é o podcast exclusivo do empreendedores.com.br, o nosso mais novo desafio que a gente assumiu aqui no administradores.com, que foi o de criar uma comunidade de networking com os maiores empresários e líderes de negócios do Brasil. E olha só, a nossa comunidade tem apenas 8 meses de idade e já reúne um grupo de empreendedores e de líderes de empresas que, somadas juntas, elas faturam mais de 40 bilhões por ano. Então, se você quer saber como fazer parte desse grupo, já entra em empreendedores.com.br e, bom, já conhece esse nosso novo projeto, tem um site, tem uns conteúdos lá para você consumir e conhecer todo o perfil desse projeto, e também tem uma área exclusiva para você conhecer sobre o nosso Clube Black. Você vai entrar em empreendedores.com.br/assinar para ter todas as informações e, se fizer realmente, se tiver um fit com você, será um prazer contar com você também nessa comunidade que já se tornou uma das mais relevantes do Brasil de network estratégico entre empreendedores e líderes de negócio. Muito bem, hoje eu vou receber um dos membros do nosso grupo. E não é um membro qualquer, é um dos membros mais ilustres do empreendedores.com.br. Ele é um dos maiores CEOs do mercado brasileiro, é o ilustre Pedro Janot, que começou a sua carreira ainda jovem, passou por gigantes como Mesbla, Lojas Americanas, Richards e foi o responsável por trazer a Zara para o Brasil. Em 2008, ele se tornou o primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas, conduzindo a companhia desde o nascimento até se tornar uma referência no setor. A sua trajetória ganhou ainda mais força após um acidente em 2011 que deixou Pedro tetraplégico e o levou a se reinventar como palestrante, escritor e mentor. Hoje, além de investidor e fundador do Grupo Solo, ele se dedica a atividades de mentoria, conselhos consultivos e articulação de novos negócios, além de ser uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é gestão, liderança e superação. Pedro Janot, meu amigo, que honra te receber por aqui no nosso podcast Empreendedores. Seja muito bem-vindo. Fernando, um prazer estar com você, ansioso pelas perguntas e vamos começar. Vamos nessa. Pedro, eu quero passear aqui pela tua história, que ela é super inspiradora. Você é uma das minhas referências, né? E eu me inspiro muito no seu estilo de liderança. Eu fico muito contente, Pedro, quando a gente lança um conteúdo sobre você, que sempre vem uma turma que trabalhou com você e eles falam de você com tanta admiração, com tanto carinho. E eu acho isso muito bonito, né? Que você marcou a vida das pessoas, né? Por onde você passou. E eu queria que você fizesse aqui um resumo. Você começou muito jovem, como eu falei aqui na introdução, lá na Mesbla. Aos 27 anos você já era CEO. E eu queria que você comentasse assim, quais são os fatores que você acredita que contribuíram para uma ascensão tão rápida na carreira. O fator fundamental é que bola quicando no campo, eu pegava para mim, resolvia e passava para quem de fato era o dono dela, organizando as estruturas, as responsabilidades, né, e o pertencimento a uma causa. Então, basicamente foram esses os passos, e liderando muito próximo delas, com feedback constante e liderança através do exemplo. Foi essa pequena fórmula que foi aplicada a minha vida inteira. Ô Pedro, o que eu acho interessante, né, é que aqui no Administradores a gente publica muitas matérias e muitos estudos, né, sobre o impacto das lideranças nas empresas. E é muito comum, várias dessas matérias, por exemplo, aqui a gente tem dados, eu não vou dizer aqui precisamente o número, mas em muitas dessas matérias os colaboradores reclamam dos seus chefes. Então, assim, teve uma que a gente divulgou, dizer que um grande número, por exemplo, de uma porcentagem muito grande, chegava até uns 40% de colaboradores, gostariam de deixar o seu trabalho por outro que pagasse até menos se eles pudessem trocar o seu chefe. E quando eu comecei aqui, eu sempre me impressionei muito, né, da admiração das pessoas com quem você trabalhou pela sua liderança. Então eu queria que você comentasse assim, quais são eu não gosto dessa palavra segredos, né? Porque parece que são técnicas que você utilizou, mas eu queria que você contasse aqui quais são os componentes, né, do teu ato de liderar que fizeram que você se tornasse um líder admirado, né, e que marcou tanto a vida dessas pessoas. Primeiro, entender que do outro lado tem um ser humano
com as mesmas dores que eu tenho. Segundo, a liderança com o feedback e falando a verdade. E ego no bolso e o bolso furado, ou seja, o ego andando muito no chão, aumentando a capacidade de pertencimento das pessoas junto a mim e à empresa. Cara, genial. E, bom, e aí eu queria que você comentasse agora, que a gente pudesse passar também por essas experiências. Por exemplo, na Richards, você liderou uma expansão que sonhava, né, que ambicionava transformar a marca numa Ralph Lauren brasileira. E aí eu queria que você comentasse, né, qual foi o aprendizado desse processo. Esse aprendizado foi foi o meu grande primeiro aprendizado como líder, que eu fui contratado para ser gerente de compras e 1 ano e meio depois eu era o CEO de fato. E por que isso aconteceu? Porque eu tinha que mandar a mercadoria que eu comprava para as lojas. E dessa maneira, eu era obrigado a mexer na companhia inteira, que mudou toda a história do giro, confecção dos produtos, etc, etc. Então, tive que me envolver na companhia inteira. Quando eu abri o olho, eu estava com a companhia na mão e já com responsabilidades de CEO, mesmo não sendo CEO de direito. Para mim, indiferente. Pô, perfeito, Pedro. Bom, e aí outra também, né, o outro do case aí da sua carreira foi quando você trouxe a Zara para o Brasil, isso lá em 1998. E, bom, a Zara hoje, ela é onipresente aqui dentro do Brasil. Enfim, acho que não tem nenhuma pessoa aqui da nossa audiência que não tenha pelo menos comprado alguma vez algum produto na Zara, né? Então é muito presente na vida do público brasileiro. Mas eu queria que você contasse como é que foi negociar, né, com uma gigante global e adaptar essa operação para o mercado brasileiro, porque tem suas particularidades, né? A primeira coisa curiosa é que eu cheguei na companhia, ela ainda era uma companhia normal, pequena, para os padrões mundiais. Era uma companhia de 1 bilhão de euros, 500 milhões de euros, já com seu modelo de negócio formado. O grande desafio foi fazer a adaptação cultural de país, de cidade, porque a companhia está localizada em A Coruña, que é um subsistema muito complexo dentro da Espanha, muito diferente e fortemente empreendedora. Vão direto ao ponto sem perder 1 segundo com qualquer coisa que não seja o resultado. Então, esse foi o grande desafio dessa companhia. E depois, quando eu deixei a companhia 6 anos depois, de brigar com o mercado inteiro para poder... Primeiro, o mercado shopping center, que foi muito duro impor as nossas condições de negociação com as que os shoppings ofereciam e estavam acostumados. A segunda foi adequar as roupas do hemisfério norte ao hemisfério sul. Só para você ter uma ideia, eu passei 3 anos fazendo Réveillon com roupa negra na vitrine. Olha só. E aqui no Brasil não existe, né? Assim, vestir negro no Réveillon. Porque primeiro tem um fator que eles chamam Réveillon de Noite Vieja, ou seja, Noite Velha. E nós falamos Réveillon é algo o ano que vem. É o ano novo, né? Ano novo, tudo de bom que pode vir, etc. Nos vestimos preferencialmente de branco, pintadinhos com uma coisinha amarela, azulzinha, cada uma tem um significado. Obviamente isso vem do candomblé e cada um tem essas magias, essas mandingas. E atrai milhares de pessoas, eventos feitos nas praias, nas cidades praianas. E eu mandava esses livros com foto das revistas e eles ignoravam. E uma das meninas que iam constantemente comigo no fechamento de trimestre, viu uma das compradoras jogar um material riquíssimo de comportamental no lixo. Imagina você jogar um material de 5 centímetros de fotos, observações no lixo. Olha só. Simplesmente no lixo. Horrível. E aí eu tive como você tinha ligação direta com o CEO,
que era o Amancio Ortega, dono da Zara, fundador da Zara, e isso muito antes de abrir a capital. Eu falei com ele, Amancio, não vai dar certo, não está dando certo. Estão dizendo que o problema é o CEO, mas o CEO está fazendo o máximo que pode com a máquina. Mas a máquina está mandando roupa errada e temos que resolver. E aí um parênteses para explicar por que a máquina mandava roupa errada. Primeiro, o Brasil era uma economia completamente blindada. Em 1990, portanto, há 20 anos atrás, blindada com o mundo. Sim, na década de 90 a gente estava falando de uma economia fechada, né? Mais de 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, economia fechada, a ponto de nós chamarmos um carro russo chamado Lada, com a marca Lada, como o melhor carro do mundo para gente. Bom, boa lembrança aí, já no, a do Lada, né? O Lada era um problema, que era uma porcaria. Então, em 90, foi o momento em que a economia foi se abrindo, 92, o acesso às informações de fora começaram a penetrar no Brasil. Então, além de tudo, empresarialmente falando, de todos os desafios de formar gente, contratar pessoas, formar processos, a maneira de fazer gestão, definir o que importa da nossa cultura, mais a cultura da Espanha, etc., teve essa história da roupa. Então, foi muito difícil, foi uma das coisas mais difíceis, e eu estava absolutamente transtornado, nervosíssimo em entregar resultado, a ponto, em determinado momento, minha mulher falar, cara, ou você melhora, ou eu vou para o Rio de Janeiro com as crianças, eu tinha 40 anos, que está insuportável, porque você fica alucinado, vulnerável à fofoca da Espanha, e vem torpedos de tudo que é lado. Não dá para você dizer que não me importa. Não importa, porque era um projeto que eu queria que desse certo. E acabou dando muito certo, né, Janot? Então, o que eu acho interessante a gente observar é que você é responsável não só pela introdução, pela consolidação e pelo sucesso da Zara no Brasil, mas como você contribuiu para o sucesso da Zara no mundo todo, porque eu acho que esses choques que vocês tiveram, esses embates, enfim, isso aí foi fundamental para a empresa curar algumas miopias, né? E se tornar realmente uma empresa global, né, capaz de chegar em qualquer mercado, né? Isso pode ser eu não sei te dizer, te afirmar isso, mas era o que acontecia. Você ia para uma reunião de trimestre, a França, os outros países que conheciam o modelo Zara de fazer negócio, o estilo, a forma de entregar a roupa 2 vezes por semana, etc., etc., e quando o Brasil apresentava os resultados, era difícil você defender o resultado ruim, enquanto todo o resto do mundo apresentava resultado positivo. E eu definia na hora a razão por quê, e vamos tocar a vida. Só para você ter uma noção, quando nós começamos, entrar com uma roupa importada no Brasil demorava 8 dias. Quando eu saí da companhia, 6 anos depois, ou seja, quando a companhia começou a voar e a partir daí, um CEO poderia assumir e continuar a fazer ela voar, começamos com 8 dias para liberar a mercadoria e terminamos em 6 horas. Nossa, cara. Porque a gente ia dentro da Receita Federal, deixávamos um container para discutir as NCMs e mostrar que nós éramos uma empresa jovem, porém idônea, no mundo inteiro. Foi um trabalho absolutamente hércules, né? Você tinha que estar na frente o tempo inteiro. E montar o aspecto de cultura é algo bastante complexo. Imagine você com um caldeirão com água fria e você consegue ver os vegetais boiando e você consegue olhar lá, uma pessoa da loja tal, uma pessoa da loja tal, uma pessoa da loja tal. Olha que bacana, uma pessoa de loja nenhuma. E quando você começa a esquentar a água e fazer a pagelança, isso é um processo demorado. Quando você começa a criar uma cultura própria, adaptada a uma cultura que já existe na Europa,
e você tem que fazer igual. Então, esses foram os desafios fundamentais de você estar em reunião de diretoria com o Amancio Ortega, e ele dava uma chamada em algum diretor. Esse diretor se defendia, mas nem por isso ele saía incomodado da reunião, porque hoje foi ele, mas na próxima poderia ser outro. E o aprendizado com o erro de um colega era muito rico para a cultura da companhia. Então, esse foi o case um dos mais difíceis que eu tive. Não que mais difícil, porque eu não tinha todas as armas na minha mão. Muito bem. E aí, passando essa experiência, né, teve aqui uma passagem pelo grupo Pão de Açúcar, né? Então você sai do varejo da moda e vai para o varejo alimentar. Enfim, é um mundo completamente distinto, mas assim, toda essa experiência que você teve no mundo da moda, Richard, Zara, enfim, o que se aprende, Janot, que você leva, por exemplo, para o varejo alimentar? O varejo alimentar, ele tinha oportunidades, ou tem oportunidades, talvez remontando a época, de por que não oferecer moda? Porque normalmente essas grandes cadeias no Brasil têm que atender o seu mix de A a Z. Umas mais para A, outras mais para B, outras mais para C. Mas você pega essas pessoas no final do mês. E por que não vender um tênis legal? Por que não vender uma calça jeans honesta? Que não fosse um rebutalho do rebutado. E essa foi a minha navegação. Foi quando eu fui VP de não alimentos, e era o crescimento da classe média no Brasil, se eu não me engano, no Lula 1. E aí eu fiquei entusiasmado de conhecer esse mercado de massa, de voltar para o mercado de massa, porque eu já tive na Mesbla, nas Americanas, fui para o mercado de nicho, que era a Richards, fui para o mercado de nicho, que é a Zara, e caí no mundão de novo do mercado de larga escala. E foi muito boa a experiência, não entreguei o que eu podia ter entregue, porque havia uma divergência do que o CEO tinha me dado, do que o Abílio Diniz estava esperando. E no meio do caminho, uma auditoria entrou na companhia e falou: muda tudo, back to the basics. E então nós saímos do modelo onde a moda ia imperar na área de não alimentos, porque estavam as televisões cada vez melhores, mais eficientes, etc. Para o modelo 2 televisões, promoção em cima de 2 televisões. Enfim, foi uma experiência rica, mas não foi uma experiência que eu saí com muitos louros. Saí meio chamuscado dela. Faz parte também, né? Muito bem. E, Janot, me diz uma coisa, aí foi em 2008, né, que a gente tem aqui a criação da Azul. O David Neeleman, né, que é o fundador, chamou você para ser o primeiro presidente da Azul, né, e eu queria que você comentasse, né, como é que foi esse processo. Então a gente está falando, né, mais um ramo completamente diferente, mesmo assim você é chamado para o mais alto posto ali dessa companhia. E aí eu queria que você comentasse como é que foi esse processo de criar uma empresa de aviação do zero. Primeiro, o David queria alguém que já tivesse feito startups na vida. Eu tinha essa medalha no peito, 2 medalhas no peito. Segundo, ele queria um cara people-oriented. Eu também era um people-oriented. E terceiro, ele não tinha problema nenhum em ensinar aviação para quem chegasse, porque ele dizia que era muito fácil. Como realmente ela não é um bicho de 7 cabeças, mas é um dos negócios mais complexos do mundo. Por quê? Porque ela é em dólar, porque ela tem 2 fornecedores de aeronaves, porque naquela época a Embraer tinha um jato, mas era um jato pequeno, que nos atendia, mas não era econômico. Não era simples, como a gente gostaria. Depois, regulada pelo governo e com muita gente. Então, torna-se intensiva em capital. E aí,
ele falava: o que importa é o que você sabe, aviação eu te ensino. E foi assim que foi. Em um ano eu já dominava todos os KPIs, já conhecia, falava, eu tinha uma rotina em que eu chegava na companhia, era um lugar pequeno ainda, para proporção da aviação, e eu rodava todo dia de manhã todos os departamentos da companhia, todos. Eu sabia que o pessoal de engenharia chegava às 8 e quando eles chegavam, os engenheiros, eu ia conversar com eles, porque na época lançamos o Live TV, que é um produto que ninguém no Brasil e poucas no mundo tem a oferecer, porque é uma tecnologia desenvolvida por uma empresa do David Neeleman. E achávamos que o Live TV ia ser implementado em 6 meses. E foi implementado em 4 anos. Então, nós perdemos algo muito forte na competição. E foi assim. E uma investidora americana me perguntou: Pedro, você não entende nada de aviação. Por que você acha que você vai nascer? Eu falei, as 2 outras companhias são muito ruins. E sobre elas não vai ter nenhuma grande dificuldade de ser melhor que elas. Então, eu tinha tudo que David trazia como cultura de aviação, escolhi os melhores pilotos que o mercado tinha a oferecer, a melhor aeronave para o Brasil, que o Brasil, na época, voava com a média com 90, a ocupação de 90 pessoas. O nosso jato era para 116 pessoas, então o nosso break-even era muito mais baixo de alcançar do que o break-even de jatos das 2 outras companhias, que tinham 184 lugares. Era quase que um caminhão de bois, sabe? De tão apertado que era o espaço. E foi assim que a gente entrou no mercado. Em Viracopos, como sede principal, nosso Forte Apache, atendendo o segundo mercado de consumo do Brasil, que é o interior de São Paulo, uma vez que a gente não tinha direito a trabalhar em Congonhas, que Gol e TAM já detinham praticamente 100% dos slots e muitos deles inoperativos, né? Então, foi um jogo de quebra-cabeça, estratégia. Tivemos uma ação muito forte em RI, porque essa companhia com capital americano não poderia fazer nada que fosse ilícito, tem isso também, à época. E nós tínhamos que trabalhar, e a estratégia foi uma vez a cada 45 dias. Íamos a Brasília apresentar para os ministros que poderiam nos ajudar, ou pelo menos levar para o presidente a melhor visão possível, e assim foi feito. Hoje a companhia, em 2008, quase 20 anos depois, tem... o mercado está dividido em 1/3, 1/3 e 1/3. Muito bom. E nós com um serviço muito superior aos demais. Com certeza. Eu sou fã da Azul, cara. Sou, sabe, apaixonado pela Azul. Sou cliente diamante lá, enfim, eu adoro o Azul. E um dos pontos, né, que sempre chama a atenção e que a Azul sempre é citada, sempre é reconhecida por isso, é a sua cultura. Tem na sua cultura um diferencial competitivo. E você fez parte da construção dessa cultura, você foi um protagonista, inclusive, e eu queria que você falasse aqui quais são as práticas que você considera, né, que pode ser aplicada em qualquer empresa, tomando a Azul como exemplo. Eu acho que o que nós fizemos foi primeiro ter um time brilhante, que vinha da aviação até o marketing, uma liberdade, um processo no rito de tomada de decisão muito rápida, sempre falando com os miúdos da companhia, porque são eles que fazem a aviação andar. E eu diria a você o seguinte: uma cultura forte, onde o líder tem que dar o exemplo o tempo inteiro, com 0 privilégio, pois eu sempre disse na companhia, e vale até hoje, não espera ninguém para decolar, nem o presidente da companhia, nem investidor. Quando dá a hora de voar, você fecha a porta e decola, em respeito aos nossos clientes. Então, continuando, quer dizer, o que eu diria para fazer é
próximo aos miúdos, porque você conhece a companhia de dentro. E você está sempre à frente do problema, que às vezes um diretor ou um VP não consegue estar, porque está fazendo reunião, porque está tomado por outras coisas. Então, a liberdade de você poder montar o seu horário e a companhia está funcionando é espetacular. Segundo, é fazer a companhia sonhar. Um dos sonhos que nós fizemos é criar um sonho forte, que nós queríamos ser a primeira companhia em qualidade do Brasil. No segundo mês, nós revisamos, não, isso aqui está errado, do mundo. E, de fato, fomos 2 ou 3 vezes avaliados pela TripAdvisor como a melhor companhia aérea do mundo. A gente começou a voar internacional. Ou seja, a TripAdvisor fala com seus clientes, com os nossos clientes, e faz, então, nós tínhamos um NPS, um Net Promote Score. Desde o início, quando ainda não estava afinado o Net Promote Score, de 70, 72, quando a Apple tinha 70. E, passados anos, nós andamos sempre entre 70 e 64. Foi sempre a nossa oscilação. Então, isso mostrava que sonho, mais valores, mais os ritos, que eram, por exemplo, o Chega Mais. Nós íamos até as bases de forma institucional, escutar a turma. Então, esse era, por exemplo, um dos programas. E depois criamos outros ritos, como as reuniões de revenue. Eu tinha direto 23 reportes diretos. Quando você fatia a companhia por ela toda, tem 23 reportes direto, e você fazia a reunião de revenue e de todas as coisas que tinham que ser feitas em 1 hora. Ela começava às 9, quem não tivesse às 9 eu fechava a porta, e terminava às 10, 10h15. Era o que a gente aceitava. Então, dentro da reunião, quando uma pessoa não atingia as metas semanais que ela tinha que ter cumprido ou qualquer coisa do gênero, ao invés de cair matando, a pergunta que eu fazia era: você precisa de alguma ajuda para entregar esse negócio na próxima segunda-feira? Sim ou não? Se não, responsabilidade da pessoa. Se sim, a gente ia ajudar de alguma maneira. E o curioso que o momento para falar com a pessoa, eu abordava da seguinte maneira: olha, fulano e Beltrano depois comigo aqui no corredor com essa pessoa que estava com problema. E ali no corredor fazia-se a pagelança e resolvia-se como fazer, como ajudar, como apoiar. E o erro de um ficava para todo mundo. E o acerto do outro ficava para todo mundo. Então essa era uma forma inteligente de difundir valores, difundir o sonho e difundir cultura. Sensacional. Aqui você está dando uma aula aqui pra gente, né? De cultura, de valor, de liderança. E, cara, extremamente rico aqui toda essa sua experiência compartilhada aqui com o nosso público. Aí, Pedro, eu queria passar por uma fase que é um assunto totalmente delicado, que foi em 2011, quando a sua vida muda drasticamente, né? Você teve um acidente que acabou deixando você tetraplégico e, enfim, eu sei que em cada uma dessas experiências que você teve profissionalmente, você enfrentou grandes desafios, mas lógico, né, que nenhum grande desafio que você enfrentou na vida foi tão grande quanto esse acidente, né, esse acidente pessoal. E aí eu queria que você contasse um pouco desse período, como é que foi enfrentar esse momento e como foi também reencontrar um propósito. Esse realmente foi uma parada dura. Primeiro porque, na medicina, um dos casos mais brutais para um paciente se levantar é o que aconteceu comigo. De repente você cai do cavalo, bate a cabeça no chão e acorda, um pé para cada lado, um braço para cada lado, e fala: quebrei o pescoço. E depois, reconstruir um propósito, reconstruir um modo de fazer, é lento. Eu fiquei de molho, fazendo fisioterapia, acreditando que eu ia chegar em alguns movimentos em 2 anos.
e que nesse caso de tetraplegia, se não acontece alguma coisa em 2 anos, não acontece. E eu fui e critiquei estabelecido e consegui esse movimento da mão, que eu seguro uma caneta que cabe no mouse do computador, de um celular, que me deu total liberdade de fazer ligação, de discutir coisas com outras pessoas. E eu comecei a vida em 2014, onde eu lancei o Maestro de Voo, que era um pouco da história da Azul, que a gente tinha feito, e eu ainda não tinha entendido claramente o que tinha sido feito à época, e assim, fechando como eu fechei agora. E fiz uma reunião, isso muito engraçado, fiz uma reunião com todos os meus médicos no sábado, e perguntei, quero fazer uma pergunta para todos, e todos vieram. E primeiro, isso já é muito engraçado, que médico tem o ego muito alterado para cima. Todos vieram, eu fiz a seguinte pergunta: se eu estava apto a voltar. E todos disseram que sim, sem nada especial. E eu lancei o livro e foi um sucesso retumbante. E aí eu comecei a nova jornada, como você já abriu na abertura da apresentação do programa, todas as coisas que eu trabalhei. A primeira foi da Lesta, onde fui o palestrante mais procurado em 14, 15, 16 e diante. E investir na Solo, que é um projeto pioneiro para a inclusão das pequenas e médias empresas no mercado imobiliário, ou seja, no mercado de uma bolsa que não seja a B3. Esse foi um projeto lindo, junto com meus sócios Rodrigo Fisman e Patrícia Stiller, foi sensacional. E continuo essa jornada fazendo negócios. As empresas vêm me procurar para pedir orientações, etc. E eu vou o tempo inteiro apoiando ou não apoiando as empresas que precisam de ajuda. A ajuda, que eu digo, é conhecimento e, quiçá, participação nessa empresa de algum percentual no resultado delas, na formação delas. E é assim que a nova vida profissional acontece. Muito mais perto dos filhos, mais perto dos netos. Eu tive uma primeira neta que, para mim, é como se fosse ver o filho que eu não via, porque você trabalhava muitas horas para conseguir o que você queria. Todo senhor trabalha muitas horas. E foi dessa maneira que eu me reencontrei na vida, me reencontrei no trabalho. E hoje, trabalhar para mim é a minha diversão. Muito bom, Pedro. Cara, assim, eu falei aqui para você, eu vou repetir, você é um dos caras que eu mais admiro, que eu tenho como referência, né? E você é um gigante, Pedro. Você, cara, marcou a sua história na história dessas grandes companhias e não só isso, né? Você deixa uma marca nas pessoas, né? Com quem você fala, com quem tem a oportunidade de conhecer você, de trocar uma ideia. E eu queria saber, Pedro, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, depois de tantos desafios, né? De tantas conquistas, qual que é o próximo sonho de Pedro Janot? Olha, eu estou acalentando o sonho de desenvolver uma companhia, que é essa que eu estou te falando, de mentoria, etc., para poder deixar como legado para uma sócia que é a minha filha, Maria Cândida Janot. Então, eu estou trabalhando nisso porque ela adora fazer o que está fazendo, como diretora de um startup completamente alucinado, que é o que a gente está fazendo, e ir para a praia, dar uma relaxada de verdade e ver o mundo se estrebuchar de tanto lutar e deixar um legado importante para a sociedade. Muito bom, Pedro. E esse legado seu é realmente, né, gigantesco. E eu queria te agradecer, Pedro, pela presença aqui no nosso Empreendedores Podcast. Eu quero deixar a recomendação dos seus livros. 2014 foi lançado o Maestro de Voo. Em 2021, A Vida é Tudo o que Você Faz com Ela. É um best-seller. E já deixo aqui a indicação para quem está nos assistindo, nos ouvindo.
e também para seguir o Pedro Janot aqui no Instagram. O Pedro está sempre lá produzindo conteúdos com muitos insights, muitas lições e lições que extrapolam o mundo dos negócios, né? Então, que a gente absorve para a nossa própria vida. E é isso que eu queria te agradecer aqui pelas lições que você compartilhou com o nosso público hoje aqui. Um privilégio ter você aqui com a gente, Pedro. Obrigado mesmo, viu? Muito eu que fico feliz de poder passar esse legado. Mas além do Instagram, dá uma chegadinha no LinkedIn, que está muito legal também, material que eu estou produzindo no LinkedIn. Perfeito. Obrigado, Leandro. Perfeito, Pedro. Então também no LinkedIn, procura lá Pedro Janot, não tem erro. Você vai achar, né, os perfis dessa fera aí, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Já coloca para seguir, já se conecta com ele, porque vale a pena demais. Muito bem, turma, este foi o nosso encontro semanal do Empreendedores. Todas as semanas eu recebo aqui neste podcast algum membro do nosso grupo. E aí ele conta aqui os seus cases, suas lições, compartilha suas experiências, como o Pedro Janot fez aqui hoje. Então, se você quer fazer parte, talvez um dia você possa estar aqui comigo também como entrevistado. Entra lá em empreendedores.com.br/assinar para você ter todas as informações desse nosso projeto que está revolucionando a forma como a gente se conecta com as pessoas, com grandes empresários, como se faz networking, o networking raiz que eu chamo, que é o networking da criação de relacionamentos. Os negócios, eles acontecem através das conexões, através dos relacionamentos. Então isso é muito importante para você, empreendedor, né, que você esteja atento a isso, a fomentar a sua rede de contatos, cultivar a sua rede de contatos, porque é daí que nascem os grandes negócios. Beleza, turma? Na semana que vem a gente volta então com mais um encontro do Empreendedores, a comunidade que te leva às melhores salas. Até lá!